Olá, ouvintes do Reabcast, o podcast mais inclusivo do Brasil. Aqui compartilharemos histórias, experiências e muito conteúdo informativo. Eu sou a Dinorá e sou a idealizadora da Neuroreadaptar. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast e nós vamos ouvir a história de superação e esperança de 3 pacientes que fazem parte da nossa família. Eles compartilharão suas experiências com a reabilitação e como a reabilitação ajudaram as suas jornadas. Lembrando que a nossa clínica ela está presente no norte do Paraná, nas clínicas nas cidades de Maringá, Arapongas, Loanda e Colorado. Para saber mais sobre a nossa história e as terapias que oferecemos, não esqueçam de escanear o nosso QR Code que está aparecendo aqui na tela. Vamos começar? Estou muito animada em estar recebendo vocês e apresentar os nossos ouvintes, para os nossos pacientes. Primeiro nós temos o Norton. Seja bem-vindo, Norton. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. O Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Dinorá. E o Murilo. Seja bem-vindo. Obrigado. Nós vamos agora entender um pouquinho e conhecer os nossos entrevistados, tá? Gostaria de saber um pouquinho... Vou começar com o Norton, que está aqui na minha frente, né? Gostaria de saber um pouquinho sobre a sua história, Norton. Eu estou encaminhando... Tive uma lesão medular incompleta, né? De altura cervical. Estou encaminhando para 4 anos de lesão e aproximadamente 3 anos de reabilitação. E como era a sua vida antes da lesão? Conta um pouquinho lá do início. Era uma vida agitada. Eu tentava conciliar trabalho, estudo e também vida social. Agora é uma vida agitada também, só que de uma outra forma, mais focada na reabilitação mesmo. Sim. E você, Pedro? Como que era a sua vida antes da lesão? Bom, antes da lesão era uma correria também, como o Norton diz, né? Trabalho, estudos, vida social... E tinha bastante planos, né? Principalmente para o ano que eu tive minha lesão. Tinha planos de noivar e acabou ficando para depois. Mas agora tá a correria também, só que como o Norton disse, de outro jeito. E como que é a sua lesão? Conta para eles. Sim. Minha lesão ela é de nível cervical, C2 e C4. E também é uma lesão incompleta que foi ocasionada por um sangramento espontâneo. Sim. Murilo, conta um pouquinho da sua história. Eu nasci prematuro, né? 26 semanas. Aí, assim, né, minha mãe fala que, poxa, eu fiquei lá, né, na UTI ali, aqueles 1 mês, naquele, vamos dizer assim, naquele desespero, né, de talvez perder, né, o bebê e tal. Naquele desespero, assim, já, né, eu não sei como é que vai ser o dia seguinte, eu não sei se no dia seguinte eu vou ter o meu filho, não sei o que vai ser, assim, do meu filho, da minha vida se eu perder, né, esse bebê, se eu perder o meu filho. Aí, assim, né, minha mãe conta que ela, assim, sempre foi uma pessoa muito católica, né. Aí ela conta que, poxa, ela ia, né, orava, né, rezava e tal. Ela rezava ali todo dia, né, pelo bem-estar, né, pelo meu bem-estar, o bem-estar do filho, né, para que eu consiga, às vezes, né, fazer coisas que pessoas, vamos dizer assim, que não nasceram prematuras, que pessoas assim, normais fariam, tipo, às vezes brincar, né, tipo, viver mesmo como uma pessoa assim, sem nenhum tipo de lesão ou comprometimento. Muito bem. E quais eram, assim, as atividades que vocês mais gostavam de fazer antes da lesão? Pode falar, Norton. Eu, como hobby, eu gostava bastante de viajar, seja uma viagem de final de semana ou de alguma semana. Geralmente com amigos, viajava em família, me dividia minha vida social entre grande parte família, grande parte amigos também. Era bem agitada mesmo. E você, Pedro? Bom, eu gostava muito de não brincar de telescópio com astronomia e tudo, porque eu tenho um telescópio, né? Eu gostava muito de observar os planetas, a Lua,
Eu gostava muito de passear, principalmente aqui em Maringá, no Eurogarden, com a minha namorada, com os cachorros. Então era o que eu mais gostava de fazer, assim. Que bom. E você, Murilo? Ah, O que você gosta de fazer? Eu sou um cara que, assim, sempre fiquei mais em casa. Então, assim, querendo ou não, a minha diversão era em casa, né? Às vezes, eu sempre fui um cara, assim, que gostei muito de jogar videogame. Então, né, às vezes algum videogame novo lançava, aí eu pedia para comprar e tal. Aí, assim, eu sempre joguei bastante videogame, né? Ainda jogo bastante videogame. É assim, é um passatempo, sabe? É um passatempo, é uma diversão ali para quando no tempo livre, digamos assim. Muito bem. Vou perguntar um pouquinho mais perto da infância. Como que foi a sua infância? Fala, Norton. A minha foi bem tranquila. A minha infância eu não passei muito em Maringá. Era mais em Paranavaí, na região. Foi tranquila, aproveitei bastante. Brincou bastante? Bastante. Brincava na rua? Brincava de bets. Gostava, assim como eu gosto até hoje, de jogos de tabuleiro. Reuni bastante amigos. E você, Pedro? Como é que foi a tua infância? Eu era uma criança muito imperativa, bem agitada mesmo. Né? Eu tenho TDAH desde que me lembro, né? E então eu sempre fui muito, muito imperativo. Ia na casa das pessoas, bagunçava tudo, quebrava tudo. O povo não gostava muito, não. Mas eu também gostava muito de brincar, jogar videogame. Né? Brinquei na rua com meus amigos até os 15 anos. Fiz natação por 11 anos também, né? Durante minha vida, minha infância. E foi bem agitada. Que bom. E a sua, Murilo? Como ela vem junto com a prematuridade, como é que foi tua infância? Como a minha infância ela vem junto com a prematuridade, tem muita coisa que o bebê, né, a criança prematura com algum tipo de deficiência, ela é privada de certas coisas, né? Como, por exemplo, às vezes uma vontade de ir num pula-pula, mas tem outras crianças podem acabar te desequilibrando, às vezes vão te derrubar, e você às vezes não tem aquela reação rápida de se levantar e tudo mais e tal. Aí, assim, foi uma infância, não que tenha sido uma infância privada por certas coisas, mas foi uma infância cuidadosa, digamos assim. Eu tomei alguns cuidados. Tá joia, pra não machucar, né? Sim. Tá. Norton, e quanto à sua vida acadêmica e profissional? Como é que ficou? Eu sou engenheiro civil de formação. Já havia concluído a minha graduação antes até do acidente. E quando ocorreu o acidente, né, que foi um capotamento de carro, eu estava cursando uma pós-graduação na área de avaliação de imóveis, auditoria e perícia de engenharia. Então foi desafiador concluir a pós-graduação, né? Sim. Eu tive que fazer um novo trabalho de conclusão de curso, que foi um artigo, fiz na área de patologia da construção. E foi desafiador porque eu não conseguia teclar na época, eu não conseguia escrever, não tinha movimentos, né? Então, alguns documentos, por exemplo, que eu precisei assinar, eu assinei com a minha digital. Então, teve essa parte desafiadora para concluir a pós-graduação. E hoje você trabalha com alguma coisa, dentro da área que você se formou? Como é que está a sua vida ali? Perto da acadêmica mesmo. A minha vida está focada 100% na reabilitação ainda. Como eu tenho grandes evoluções desde que eu iniciei o meu processo de reabilitação, né? Que é longo, mas a gente não sabe o quanto longo é, né? Eu tenho meus pais comigo e para focar nessa reabilitação mesmo. Que bom. Mas pretendo voltar a trabalhar logo. Sim. Já tá quase lá, né? Tá quase. E você, Pedro? Conta um pouquinho sobre a sua parte acadêmica. Bom, eu sou formado em processos gerenciais na Unicesumar, aqui de Maringá mesmo. E eu estava cursando minha segunda faculdade, que era Comércio Exterior. Quando ocorreu a minha lesão, e eu tive que trancar o curso, até agora não consegui voltar
a fazer, até porque é tudo muito recente, acabou de fazer 1 ano que eu tive minha lesão, então ainda tô me acostumando com a nova realidade. E como o Norton diz, né, às vezes a gente quer ali trabalhar, digitar um texto, alguma coisa não dá porque precisa do teclado. E então às vezes isso me frustra e por isso que eu não decidi continuar a faculdade ainda. Mas eu pretendo começar talvez um curso de inglês para ficar fluente ou algumas outras coisas para não ficar parado. Porque o foco mudou, né? Mudou. Uhum. Agora, assim como o Norton, é 100% reabilitação. Uhum. A gente não sabe quando, né, vai ter algum resultado de, vamos supor, mexer os dedos de novo, né? Principalmente no meu caso, que ninguém sabe o que aconteceu até agora. Então isso me preocupa bastante, né? Porque é tudo desconhecido, né? Tô encaminhando agora nesse mundo de reabilitação, então tô no começo ainda. Sim. Tá bom, muito obrigada. Murilo, e você, tá no ensino médio? Sim. Quais são as suas pretensões de profissão? Olha, sendo bem sincero, eu ainda não sei quais são as minhas pretensões de profissão, mas assim, eu tenho já uma área que eu gostaria de seguir, que é a área da humanas. Porque assim, uma opinião pessoal minha é que às vezes os professores, os diretores, quando o aluno vai chegando mais para essa parte do ensino médio, eles já vão preparando o aluno para alguma universidade, para alguma faculdade, para alguma área, né, de algum ensino superior, alguma coisa mais voltada para a faculdade, para a vida profissional. E assim, eu acho isso às vezes é uma pressão muito grande em cima do aluno. O aluno às vezes não sabe muito bem o que vai fazer ainda, ele está indeciso, né, com relação a isso. Aí eu acho que eu me enquadro nessa indecisão. Tá joia. Vamos contar um pouquinho sobre a história da lesão, né? Aconteceu, quanto tempo vocês ficaram hospitalizados, quando foi a primeira vez que iniciou a reabilitação? Vamos contar um pouquinho, Norton? Uhum. O meu foi um capotamento de carro, né? Eu tava no banco do passageiro, perdemos o controle do carro e capotou. Naquele momento eu perdi a fala temporariamente, depois eu fui descobrir que foi por conta de um choque medular mesmo, né? De um chicote. E perdi a parte sensitiva e também a motora naquele momento. A fala foi voltando temporariamente, conforme foi o processo do acolhimento ali, de chamar o socorro e tudo mais. Fui pro hospital, fiz a cirurgia 2 dias depois do meu acidente e me recuperei durante no máximo 1 mês de hospital. Como eu sei a história do Pedro, né? A minha foi um pouco mais breve, meu histórico em hospitais, mas fiz a cirurgia e recuperei da cirurgia para depois iniciar o processo de reabilitação. E qual que era a previsão médica quando você estava no hospital? O que eles falaram para você? Os médicos foram unânimes na época, né? A gente consultou com alguns médicos aqui de Maringá, de Londrina e até Curitiba. Todos deram a resposta que eu ia ficar em casa, praticamente mexer só o olho, então não ia ter uma vida produtiva, digamos assim, né? Eu teria que me privar de muitas coisas no começo, mas com o tempo e com a reabilitação as evoluções foram chegando, claro que com muito trabalho duro também, né? E hoje eu tenho uma funcionalidade muito melhor, principalmente no começo ali, né? Quantas horas por dia você faz de reabilitação? Eu faço 7 a 7 horas e meia por dia de reabilitação, de segunda a sexta. Você pode contar quais são? É quase um intensivo, na verdade, né? Durante pouco mais de 3 anos. Então eu acompanho com algumas equipes e muitas profissões envolvidas. Então tem desde a parte médica, principalmente a parte de fisioterapia, né? Na fisioterapia eu trabalho a questão respiratória, eu trabalho condicionamento físico,
eu trabalho abdômen, eu faço também ecoterapia, a hidroterapia, né, que também é chamada de fisioterapia aquática. Então, faço a neuromodulação também, faço acompanhamento psicológico, faço terapia ocupacional. Enfim, são bastante profissionais envolvidos ali, mas que juntos complementam muito bem, né? Tem a neuromodulação, principalmente, que é a terapia que eu agreguei recentemente e consegui muitos avanços com a ajuda mesmo da neuromodulação. Foi o que ajudou você a dar uma deslanchada maior? Com certeza. Como é que era antes da neuromodulação e depois da neuromodulação na tua reabilitação? A neuromodulação chegou num momento que eu estava buscando uma marcha. Então eu fiz um protocolo central, né, usando o EMT ou o TMS, e aí foi o boom que me ajudou a iniciar a minha marcha, mesmo que de forma muito compensada, com muita dificuldade, com um andador ainda de 4 apoios, e desde então tem me ajudado a melhorar e evoluir num global, principalmente a marcha, né? Sim. E eu tô sabendo que você já deu uns passos independentes. Isso, essa é a minha nova transição, né? Eu iniciei primeiramente com o andador de 4 apoios, aí eu fui para a muleta canadense dos 2 lados, né, bilateral. Agora eu conquistei uma muleta só no lado esquerdo, e agora eu estou na transição de uma muleta para sem nenhum apoio, né? Tem sido bem desafiador, tem coisas pontuais que eu ainda tenho que verificar e analisar para melhorar essa questão, mas eu já consigo andar sem apoio. Quais são os momentos que você usa a cadeira, que você usa o andador e que você usa a muleta canadense? Nos momentos que eu vou e volto das fisioterapias, eu uso mais a muleta, né, nessa fase da reabilitação. A cadeira eu uso mais quando eu saio, tipo um passeio de shopping, que precisa de deslocar mais, que tenha mais lugares para andar, que sejam pontos um mais longe que o outro. Enfim, onde exige maior deslocamento, eu utilizo a cadeira motorizada. Enquanto em pequenas distâncias, em lugares que têm acessibilidade, eu dou preferência para muleta ou andador. Sim. Tá bom, muito obrigada. E você, Pedro? Conta um pouquinho do início da sua lesão, como é que foi, toda essa história, vamos, né, para que a gente consiga também mostrar para as pessoas como foi essa lesão medular, porque é uma lesão medular, mas é uma lesão medular diferente, né? Conta um pouquinho, fazendo favor. Então, a minha lesão medular ocorreu dia 14 de abril de 2024. Eu estava até no shopping com a minha namorada. A gente estava... Inclusive, eu estava vendo um óculos parecido com esse que eu estou usando agora. E eu senti uma dor muito forte na nuca. Eu já vinha sentindo por alguns dias uma dor no ombro. Achei que fosse algo muscular mesmo, de mau jeito, por trabalhar muito tempo sentado. E então a dor se intensificou muito na parte da nuca. E logo depois a gente foi para casa dela e eu fui para o hospital, porque eu não estava aguentando de dor. E chegando lá eu perdi os movimentos do pescoço para baixo do nada. E então logo em seguida começaram o processo de diagnóstico. Levou, acredito, uma semana mais ou menos para poder fazer a cirurgia, até fazer todo esse período de investigação para saber o que aconteceu comigo. E em 2 dias que eu paralisei, eu perdi a força do diafragma. Então eu tive que ser entubado, porque tudo do pescoço para baixo parou de funcionar, do nada. Então não me movimentava, não tinha sensibilidade, o pulmão e o diafragma pararam de funcionar. Então decidiram me entubar. Depois descobriram que eu tive um sangramento espontâneo na medula, entre a C2 e a C4, de 4,4 ml de sangue, que ninguém sabe como aconteceu e até agora ninguém fechou o diagnóstico ainda, nenhum médico. Então foi feita cirurgia, uma cirurgia praticamente exploratória para ver
o que realmente estava acontecendo na medula e aí conseguiram retirar o sangramento. Porém, o sangramento comprimiu tanto a medula que lesionou da C2 até a C7. Então, foi uma lesão muito extensa, né? Algo bem grave. Foi nível C2, né? Tive que usar a traqueostomia logo depois de acordar do coma. Então, dentro do hospital, eu fiquei internado na UTI por 80 dias. Tudo para esses 80 dias foi para sobreviver lá dentro mesmo. Porque eu tive bastante autonomia, não podiam mexer comigo que eu já desaturava, caía a pressão, até mesmo desmaiava. Então eu fiquei dentro do hospital, eu fiquei nas mãos de fisioterapeutas intensivos. E quando eu fui para a internação no quarto, eu fiquei mais 25 dias lá. Tive que usar o respirador portátil, o BiPAP. Fui para casa com o BiPAP ainda, depois de muita fisioterapia respiratória e também com a ajuda de fono, eu consegui tirar a tráqueo. Que um dos médicos do hospital falaram que eu talvez nunca tiraria a tráqueo, que eu precisaria de um respirador pro resto da vida. E assusta, né? Com certeza, né? E hoje tá sem aquele tubo horrível da garganta é muito bom. É algo muito desconfortável. E Você saiu do hospital sem o tubo, não? não, eu saí com a tráqueo. Eu saí do hospital com o BiPAP conectado dentro da ambulância, inclusive. Nossa. E quantos Foi tudo meses, muito rápido. quanto tempo você ficou com ele em casa? Olha, em casa eu fiquei quase 4 meses com o respirador. Não constantemente, né? A gente estava desmamando aos poucos. Então de manhã eu ficava sem, aí se precisasse alguma coisa eu colocava. E eu dormia com ele toda noite. Até ir num processo de um dia sim, um dia não, até não precisar mais. Então faz uns 6 meses, mais ou menos, que você não precisa Por aí. mais. Eu tirei minha tráqueo em outubro. Acho que dia 17 de outubro, um pouquinho depois do meu aniversário. Sim. E a reabilitação, como é que foi? Teve dentro do hospital? Teve em casa? Então, no hospital, como o meu maior problema era respiratório, eu tive que fazer fisioterapia respiratória. E também fazer alongamentos para continuar movimentando as articulações. E em casa eu continuei com o mesmo fisioterapeuta que me acolheu dentro do hospital, continuando esse processo intensivo respiratório. Aí depois que a gente tirou a tráquea, a gente continuou no respiratório, só que um pouco mais com mobilidade motora. E em janeiro eu comecei a fazer o intensivo lá na Neuroreadaptar e de neuromodulação com fisioterapias, e isso tem me ajudado muito no meu ganho muscular, no meu ganho motor. Eu ainda não mexo praticamente nada, mas tem melhorado muito alguns movimentos de dedo, força muscular. Hoje mesmo eu consegui levantar um pouquinho a barra num exercício, então tem melhorado a cada dia mais. Eu consigo ficar em pé sem cair a pressão, consigo ficar em pé sem atar a extensora, só com um apoio. Então, esse processo, desde quando eu comecei a fazer fisioterapia intensiva, tem me ajudado bastante. Quando você chegou, você não conseguia se manter, então, mesmo com suporte, em pé. Você não. falou, agora eu consigo ficar sem atar a extensora. Como é que é isso? Não, quando eu cheguei, inclusive, na clínica a primeira vez, eu não conseguia ficar tão reto como eu tô agora. Eu tinha que ficar mais inclinado, porque senão já começava a passar mal, já respirava diferente, às vezes caía a pressão. Então, logo no primeiro dia que eu fiquei em pé na físio, caiu minha pressão, fiquei super cansado. E com o tempo, né, conforme vai avançando as fisioterapias, eu consegui ficar em pé sem cair a pressão. Você lembra mais ou menos o tempo? Foi o quê? Um mês? 40 dias? Quase um mês. Um mês? Pra eu ficar 100% em pé sem cair nenhuma vez. Sem passar mal. Aham. E esse joelho travou com quanto tempo? esse joelho travou
depois de uns 3 meses. 3 meses. Acredito eu ali. E teve uma hora a gente pegou, tirou a tala extensora, colocou só um apoio no joelho. Aí do nada o apoio caiu e minha perna ficou. Aí eu e a fisioterapeuta, ela dobrou meu joelho e falou, agora você estica. Aí com tanta força ele esticou um pouquinho daí. Então... Você fez força para estender Sim. o joelho e ele foi. foi. Mas acho que o que tem ajudado muito também é os estímulos que dá, né? Tanto com a neuromodulação, que tem ajudado bastante, tanto na parte sensitiva, né? Melhorou bastante. Vamos supor, antes alguém relava no meu braço, eu não sentia nada. Agora aperta, qualquer coisinha eu já tô olhando. Então, tem melhorado bastante. Em questão de urinária, melhorou bastante também. Antes eu não fazia xixi de jeito nenhum, agora escapa com frequência, eu consigo sentir quando vai sair xixi ou não. Então, acredito que o corpo tô tá no caminho acordando. certo. Tá acordando. Sim. Demora, né? A gente vê que é um processo muito lento. Sim. Né? Inclusive, minha mãe fala que a gente achava que eu ia sair do hospital já andando. E não é muito bem assim, né? A gente vê que uma lesão medular ela é muito mais séria do que a gente imagina. Tem muitos comprometimentos, né? Sim. Tudo é comprometido abaixo da nosso nível de lesão, né? E parece evoluções, para nós são grandes passos, grandes vitórias, né? Mas que para outras pessoas parece ser uma coisa simples, né? E melhoram tanto a nossa qualidade de vida, isso. Cada detalhe, cada momento, né? Eu lembro quando você travou o teu joelho também a primeira vez. Aí o Norton é bem alto, né? E as fisioterapeutas baixinhas, nós tiramos uma foto, ficou tão bonito vídeo, de ver, igual o Pedro. Eu vi a foto. São 2 pacientes altos, né? Mas eu acredito que a gente consegue olhar para o Norton como um espelho, né? Porque a dedicação, né, Norton? A sua dedicação, né? A sua resiliência, a sua força de vontade, o seu foco, isso tudo é o que é importante dentro de qualquer lesão. Então, se vocês não tiverem esse foco, essa decisão de que eu não aceito esse tipo de diagnóstico, eu posso mais, eu sei que eu posso, e você vai buscando, né? Vai usando estratégias para conseguir chegar onde vocês já estão, porque você já está conseguindo ter a sensação do braço, mas não era para ter. Se fosse uma lesão completa, talvez, né? Você sente a força do seu joelho, você estendendo o seu joelho. Então, olha lá onde é que já está chegando a informação do neurônio, né? E assim como foi o Norton também. Só ia mexer o olho e hoje já está dando seus passos independentes. Com dedicação, com tempo, mas conseguindo, né? São várias variáveis, né? Para ter esses resultados. Eu tenho uma rede de apoio grande, tenho amigos, tenho a família, os meus pais que sempre estão comigo. Uma equipe muito dedicada. Tem profissionais, tem a parte médica também. Então tudo isso, todo mundo ajuda de uma forma como eles conseguem agregar, né? E o resultado disso, né? A consequência disso é muito boa. Sim. A nutrição também, você mexeu com a nutrição, né, Norton? Sim, consultei, ainda faço acompanhamento com uma nutróloga. Ela vê a parte clínica, né? Então eu faço alguns exames periódicos. A gente consegue ver ali a vitamina D, por exemplo, ferro e outras vitaminas que são importantes, né? Que a gente usa bastante no processo de reabilitação. E eu também faço acompanhamento nutricional. Então, tem que ter uma quantidade ok de fibras ali para garantir o funcionamento do nosso intestino, que é outra consequência que nos afeta, né? Tem também, como eu tenho uma rotina muito pegada, né, muito corrida, eu faço uso de suplementações também, que o meu nutricionista prescreve. Então, isso tudo acaba agregando, né? Isso foi desde o início da sua reabilitação ou foi, por exemplo, da metade para lá você falou, poxa, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um nutrólogo para me ajudar? Não, isso foi com o tempo. Eu fiquei mais ou menos uns 8 meses em casa fazendo fisioterapia domiciliar a princípio, então fazia algumas coisas que eu conseguia, era um pouco limitado, não tem equipamentos que as clínicas têm,
os recursos ficam bem limitados mesmo. E aí, com o tempo, conforme eu fui conseguindo fazer mais coisas, né, aumentar a minha funcionalidade, o meu condicionamento também, a minha pressão, como o Pedro falou, variava também bastante no começo, até na passagem, né, por exemplo, deitado para o sentado, a pressão alterava. E aí, conforme eu fui aprendendo e tendo mais funções, eu fui vendo a necessidade, né? Eu chegava em casa, por exemplo, de uma fisioterapia, eu não tinha força para mastigar o alimento da minha janta, por exemplo, porque era um nível de exaustão muito grande, né? E o nosso metabolismo agora funciona de uma forma diferente e, consequentemente, o gasto energético também. Tudo se altera, né? Principalmente isso. Sim. E aí, com o tempo, eu fui vendo a necessidade de aumentar esse número de profissionais que me acompanham para conseguir lidar melhor e conquistar mais evoluções. Sim, precisa, não é uma terapia ou outra que vai trazer o benefício total, né? Isso, é toda uma equipe envolvida para que vocês possam ter esse desenvolvimento. Uhum, com certeza. E você, Murilo, como é que foi crescer com esse desafio de ser prematuro? Assim, né, foi uma coisa que, assim, né, você não controla, você não controla se você vai nascer prematuro, se você vai nascer de 9 meses, se você, né, de certa forma, não, são coisas, assim, além do seu controle. Mas com relação aos desafios, por exemplo, na minha vida escolar sempre foi algo muito normal, assim, nunca tive muitos problemas em fazer amigos, em ir bem em provas, prestar atenção em aulas. Com questão ao âmbito escolar, não me afetou muito. A minha vida pessoal, desde que eu me conheço por gente, eu faço reabilitação com fisioterapia, atendimento psicológico, terapia ocupacional e algumas outras terapias que eu fiz ao longo da vida. Mas, assim, é uma coisa que não é tão difícil, pelo menos para mim, que já está acostumado aí há uns 16 anos, né, com a patologia da paralisia cerebral. Não é uma coisa muito difícil, é uma coisa que, assim, você vai se acostumando ao longo do tempo. Você tem limitações, né, todo mundo tem limitações, claro, mas, assim, é uma coisa que você se acostuma, né, você para pensar e fala, eu sou assim, né, eu vou me acostumar, eu vou ter que me acostumar a ser assim pro resto da minha vida, né, então é uma coisa que, assim, não me afeta muito mais, né, não é uma coisa que eu vejo, assim, sendo um bicho de 7 cabeças, por exemplo, não é aquele monstro gigantesco, não, é uma coisa que eu passo, assim, né, é uma coisa que pra minha pessoa é algo mais natural, né? Virou algo mais natural. Pelo acostumar e tudo mais, né? Com questão também de várias cirurgias já feitas. Conta um pouquinho sobre elas. Por que você fez e qual foi o impacto que deu na sua vida? Eu fiz uma cirurgia, né? A risotomia dorsal seletiva, né? Aos 8 anos de idade em Joinville. Foi assim, essa cirurgia foi uma cirurgia que eu falo que me ajudou bastante, né, em demasiadas questões, assim, um equilíbrio que eu não perco tanto, seria também, tipo, questão de equilíbrio, às vezes de um tempo de reação maior, assim, e várias outras coisas também que a risotomia me ajudou bastante. Teve uma que eu fiz também muscular nos Estados Unidos, né, com o nome de Persis, né, e foi também uma cirurgia que me ajudou bastante com relação aos membros inferiores, né, eu ando mais rápido, eu corro melhor, foi uma cirurgia que, assim, facilitou bastante, né, alguns movimentos com os membros inferiores. A Persis você fez quanto tempo depois da risotomia? Eu não consigo lembrar com exatidão, mas acho que uns
2 anos por aí, depois da risotomia. E eu tive agora uma cirurgia mais recente, né, da derrotativa do fêmur e do joelho direito, que eu não vou lembrar o nome dessa cirurgia agora. Mas assim, essa cirurgia foi a que mais vamos dizer assim, foi o meu calcanhar de Aquiles, foi a que mais pegou no meu pé. Porque a complicação foi no pós-operatório, foi mais no pós-operatório, na UTI, né, que eu tive que ficar acamado, senti muitas dores, principalmente no joelho direito, assim, que é uma dor assim, né, insuportável, um negócio que assim, só parava com injeções na medula mesmo, uma coisa assim, nossa senhora, não desejo pra ninguém, né, vamos falar assim. E qual que era o objetivo dela, você sabe? Não, essa cirurgia eu não me recordo o objetivo. Bom, para quem não sabe, o Murilo é meu filho, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa cirurgia. O Murilo, nós temos um vídeo em redes sociais que ele, antes de realizar essa cirurgia na ACD, ele estava super bem. Estava andando, atravessando rua, subindo degrau, estava super bem. Porém, ele mantinha ainda o membro inferior em rotação interna. Então, de vez em quando, ele tropeçava no mesmo pé e caía. Então, eu falei assim, bom, eu como mãe, fisioterapeuta, sempre fuçando e buscando, né? Falei, eu acho que está na hora da gente buscar um especialista. Nós passamos também alguns médicos muito bons, mas eu acabei escolhendo a CD até pela capacidade que eles têm de conhecer muitos casos próximos e ser mais direcionar melhor. E aí nós realizamos, então a do joelho chama epifisiodese, ela é para segurar o crescimento da linha da epífise de crescimento da parte da frente do joelho, porque ele estava com o joelho muito fletido, né? Então quando ele para, o lado direito dele, ele fica sem apoio. Então, ele joga todo o peso para o lado esquerdo e o direito ele dobra o joelho. E aquilo foi ficando como uma sequela com dificuldade dele andar. E aí, só que a perna que rodava internamente era do lado esquerdo. E é o lado que ele tem muito mais controle. E aí, por isso que nós fizemos também a derrotativa no fêmur esquerdo. Então, não foi fácil, né, Murilo? Para mim também não foi fácil, porque ver ele lá com muita dor, não tinha o que fazer, era de 6 em 6 horas que podia dar esse medicamento, e ele chorava muito, né, por causa da dor. E eu falei que todas as outras que ele passou foram fáceis, né? E essa foi a mais desafiadora. E aí acabou que ele ficou 2 meses e meio na cadeira de roda. Quer contar um pouquinho sobre isso? Esses 2 meses e meio que eu fiquei na cadeira, né, foi uma coisa assim, foi algo que inibe, né, a pessoa, você ficar na cadeira de roda. Aí assim, enquanto eu tava na cadeira de roda, eu sempre tive aquela vontade de ser independente de novo, né, porque eu já era independente antes dessa cirurgia. Eu já andava, ia de um lugar a outro, fazia coisas, né, independentemente, comia, tudo mais. E assim, o ficar na cadeira de rodas foi um negócio que assim, você não tem aquela autonomia de ir para onde você quer. Você tem que pedir a uma pessoa que te leve até o lugar. Você, às vezes, até uma higiene pessoal, alguma coisa que você tem ali. Por exemplo, vou tomar um banho. Aí você não pode, você mesmo, ir pro banheiro, pegar o sabão, passar no seu corpo, né, pegar um shampoo, a toalha. Às vezes você tá saindo do banho, você vai pegar a toalha, é um pouco mais complicado de você se secar. Foi assim, é uma coisa complicada. E a perda complicada muscular, em relação Murilo? Fala um pouquinho da perda muscular que você teve. Sim, eu tive, né, essa perda muscular por conta desses 2 meses na cadeira de roda, mais pela ociosidade, né, mas pelo não uso do músculo, que assim me prejudicou bastante também, né? Foi uma coisa que às vezes eu tinha força para fazer uma coisa, aí nesses 2 meses eu vi que a força tinha ido embora. Foi uma coisa que assim me prejudicou bastante, mas com a reabilitação, né, na clínica da minha mãe também,
com a reabilitação são assim, profissionais excelentes lá dentro. Então, né, eu tive assim uma recuperação mais rápida, digamos assim. Então, assim, por que as pessoas às vezes perguntam, poxa, mas ele estava tão bem, e por que é que você foi buscar uma coisa dessa, né? Na verdade, como mãe, a gente tem um sensor e eu pensei assim, futuramente ele vai precisar. E aí ele já vai ter a vida dele de casado, profissional, né? E como é que ele para a vida para entrar numa reabilitação tão intensiva, com filho, com esposa, com outra profissão, talvez ali a gente não sabe, né, se vai ter os pais ou não vai ter. Então foi essa decisão que a gente a família acabou tomando junto com ele, porque ele também entendeu o processo, né, Murilo? Sim. Ele entendeu, a gente só não sabia o quanto ia ser difícil o retorno, porque foi-se ali uns quase 2 anos para ele retornar a ter a independência novamente. Então, para quem estava independente, entrar numa situação querendo entrar para melhorar e aí acontecer isso, né? Não foi muito fácil, né, Murilo? Não. Acho que é o que mais assusta, né? Você ter a sua funcionalidade, a sua independência e ter que ser privado disso, né? Porque a cabeça continua ok, né? Exatamente. O grande desafio de nós, né, após a lesão, por exemplo, é ter que se acostumar com a ideia de depender mais das pessoas para fazer coisas que a gente fazia, às vezes sem pensar, de forma independente na hora que a gente queria. Então, é algo que exige muita adaptação nossa, sim, né? E entender isso é muito difícil mesmo. Eu imagino que não deve ser fácil mesmo, né? Bom, Murilo, quanto tempo você faz de reabilitação por dia? Faltou você falar isso. Ah, sim. Assim, contando com a fisioterapia ela é quase que diária, eu só não faço de terça, porque pelas complicações, assim, do ensino médio, né, terça-feira à tarde é um dia que eu tenho prova. Então, assim, de segunda, quarta, quinta e sexta são 2 horas de reabilitação diária, junto com psicologia segunda-feira, personal quarta e sexta e TO na quarta-feira. Muito bem. Sabe o que eu quero saber de vocês? Como que é sair na cidade em relação à acessibilidade? Vocês que andaram de cadeira, o Murilo que andou de cadeira, ou quando anda de muleta, ou quando anda de andador. Vou começar com o Norton novamente. É interessante porque a gente às vezes vai para os mesmos lugares que conheciam antes, mas a gente não notava se tinha acessibilidade, se tem uma rampa, se tem um corrimão para ajudar. Então a gente tem que repesquisar os lugares, rever se realmente se esses lugares estão adaptados à nossa nova vida, né? E a maioria deles não estão. Por mais que a prefeitura, né, exija normas com acessibilidade, o Corpo de Bombeiros também vê isso, então às vezes não tem aquela... São coisas que não nos ajudam na prática, e sim só na teoria, né? Uhum. E isso você fala tanto dentro da tua cidade, quanto quando você faz uma viagem? Exatamente. Aqui, por exemplo, eu fui para hospitais de reabilitação referência no país, né, no estado de São Paulo e em Brasília, e foi muito desafiador, primeiro porque era a primeira viagem, as primeiras viagens depois da lesão, né? Então tinha desde o obstáculo de não ter uma acessibilidade para entrar no avião, até para chegar no hospital de reabilitação, por exemplo, né? A princípio tinha só uma cadeira rotativa, né? E aí com o tempo isso foi melhorando, isso foi ganhando mais espaço. E agora tem projetos que vão estar em execução, acredito que logo, para melhorar essa acessibilidade, principalmente de aeroportos, né? Isso que eu ia perguntar, como que é entrar num avião? Aqui, como é um aeroporto regional, fica um pouco mais limitado. Mas em aeroportos internacionais tem uma estrutura um pouco melhor. Uhum. Aqui a gente não tem aquele equipamento que acopla no avião, é como se fosse uma esteira, né? E aí a gente entrava com a cadeira rotativa.
Então ia de costas, puxando, alguém puxando atrás e um empurrando na frente, degrau por degrau. É como se ela fosse uma roda dividida em 3 menores. Aí ela vai rodando. Isso, ela vai rotacionando até subir degrau por degrau. Chega na aeronave, tem uma cadeira de bordo. Como se fosse aqueles banquinhos de fisioterapia. Minúsculos, super pequenos, sem apoio cervical, sem apoio de costas. Então, porque é o único que passa entre o corredor, né? Sim, entre as poltronas. Porque é muito curto, né? Ali, muito justo. Exatamente, E aí depois precisa de alguma ajuda para fazer uma transferência. Quem consegue sozinho ajuda um pouco. Se não, transfere em 2, né? Pegando no braço e embaixo do joelho ali. Isso para você ir chegar na sua poltrona, né? Aí depois quando você entra, você é o primeiro a entrar, e por protocolo, né? Sim. E quando o avião chega no destino, você é o último a sair. Esse é o protocolo que acontece. Tá. E você, Pedro, como é que foi andar na cidade para perceber essa acessibilidade? Bom, eu sei que logo de cara eu tive que me despedir do meu apartamento, porque era impossível de morar lá, né, sendo cadeirante. Então nem pude me despedir dele porque eu estava na UTI. Quando a gente teve que se mudar para uma casa maior, meus pais tiveram que vir de outra cidade para cá para poder me ajudar nos cuidados. E então esse foi o primeiro empecilho que eu encontrei, né? A segunda coisa é que tudo agora a gente tem, como o Norton diz, tem que procurar os lugares mais acessíveis, né? Eu fui em aniversário de amigos que eles buscaram lugares que tinham rampa, que tinham estacionamento para cadeirante na frente e já tiveram esse cuidado, já né? tiveram esse cuidado por mim. Então, mas ainda assim a gente vê bastante dificuldade, vamos supor, em andar em calçadas, até mesmo em asfalto. Acho que esse é o maior empecilho que a gente encontra, né, na acessibilidade, né? Não é toda a calçada que você consegue passar com uma cadeira. Às vezes os degraus são muito altos, a calçada tá horrível. Às vezes não tá as rampas, a cadeira trava com tudo, você quase voa para frente. Então tive que até usar um cinto, né? Às vezes quando eu sei que o lugar quando eu vou no centro eu já vou de cinto, porque é certeza que vai dar uma brecada. E às vezes a roda da frente ela segura, né, em alguma mesma coisa. E principalmente às vezes no asfalto, quando a gente não consegue ir pela calçada, a gente vai pelo asfalto. E aí mesmo assim, né, eu sei que não é obrigação de todos, né, mas às vezes a conscientização, né, do próprio motorista que tá vendo que tem uma pessoa ali, né, que tá tendo que andar na calçada, não porque quer, mas porque na rua, Sim. né, porque a calçada não tá boa, passa com tudo do lado, quase leva a gente junto, às vezes acha ruim que a gente tá ali no asfalto, mas é porque a acessibilidade da calçada não tá 100%. Então, acho que essa foi a maior dificuldade que eu encontrei mesmo em acessibilidade. Ainda não tive a oportunidade de andar de avião, né, após a lesão, mas eu vou futuramente, porque eu já estou fazendo minhas inscrições para os centros de habilitação. Só não fui ainda por conta que eu tenho uma lesão por pressão na sacral que eu adquiri no hospital. E como o Murilo falou, né, a dor que a gente sente, né, que tem que tomar um monte de medicamento para parar, não dá. E esse é outro ponto também, que às vezes vai sair na rua, fica tremendo tudo e vai doendo a ferida e, nossa, só quer chegar em casa e deitar na cama e daí. Pra descansar. Né? E você, Murilo, como é que é essa acessibilidade? A minha maior queixa, assim, pelo menos aqui em Maringá, eu não sei em outros lugares, ainda que aqui em Maringá a gente tenha uma acessibilidade muito boa,
é a questão do desnível. Às vezes um desnível em alguma calçada, que vem a calçada, às vezes tem alguma árvore, aí a calçada dá uma subida, aí desce de novo. A minha maior queixa, né, sempre foi em relação a esse desnível. Porque é um desnível, assim, às vezes até na grama mesmo, tem um desnível ali que você pisa, tá mais afundado, aí você dá aquela parada assim, você fala, opa, esse aqui tá um pouco mais afundado, né, vou voltar aqui e tal. Mas assim, é uma queixa, é a queixa principal, pelo menos pra mim, é essa questão do desnível, né, às vezes uma calçada, digamos assim, muito baixa, uma calçada muito alta, não aquela calçada plana, né, que a gente Nivelada, espera né? ver, né, uma calçada mais nivelada, mais tranquila, Que é o que deveria que é o que acontecer, né? deveria acontecer, exato. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre vários assuntos, né? Eu gostaria de perguntar para vocês o que realmente vocês estão fazendo de reabilitação dentro da Clínica Neuroreadaptar. Pode falar, Norton. Na Clínica Neuroreadaptar eu participo do método MEI. Lá eu tenho acesso ao maior número de terapias que agregam, né, na minha reabilitação. Então, lá eu faço acompanhamento psicológico, faço terapia ocupacional, faço fisioterapia respiratória, faço fisioterapia postural, que me ajuda. Também fiz já o método RTA dentro da fisioterapia respiratória. Então, eu consigo diversificar bastante as minhas terapias, né? Que agregam. Lá eu faço esteira também, trabalho cardiorrespiratório, faço fisioterapia, faço treino de abdômen, participo de algumas terapias dentro da gaiola de habilidades, que é um recurso muito bom, né? O fortalecimento você faz. Isso, é um fortalecimento global, né? Uhum. Agora, o meu objetivo, temos um intensivo aí pela frente de neuromodulação, né? De TMS. O objetivo agora é trabalhar pontos inferiores para me ajudar a levantar do sentado, porque eu consigo me locomover em casa, por exemplo, com o uso de muleta ou andador, mas eu ainda preciso de uma ajuda humana ali para me levantar do sentado. Então, eu estou buscando isso agora. Acredito que a neuromodulação vai me ajudar muito nesse objetivo específico. E aí você vai fazer central e periférica? Vai fazer central só? Eu vou fazer um intensivo de central e vou continuar fazendo o periférico. Acredito que vai complementar muito bem, né? Como eu estou trabalhando o cardiorrespiratório com a melhora do tônus muscular ali, né? É uma combinação muito boa que pode me agregar a conquistar meu objetivo. Tá bom. Bom, o método MEI, para quem não conhece, né, é um método de estimulação integrada intensiva. O Norton é um dos nossos primeiros pacientes. É verdade. Né? Já está aí, acho que uns 3 anos. Você já deve estar beirando ou está com 3 anos de reabilitação, onde ele falou que nós conseguimos oferecer todas as terapias que forem necessárias dentro do objetivo, e a neuromodulação é uma delas, né? Isso. Então, até próprio dentro do programa do MEI, que é um programa intensivo, mas a gente pode jogar para focos importantes do que o paciente deseja, e a neuromodulação está incluída, né? Então, quando a gente fala de estimulação central, nós estamos falando de uma estimulação na calota craniana, e quando falamos de periférica, é uma estimulação propriamente na parte dos nervos de membros inferiores, tronco, bexiga, então dá para trabalhar bastante coisa. E você? Me conta um pouquinho, Pedro. Bom, eu lá na Neuroreadaptar eu tô fazendo o meu segundo intensivo, eu tô na metade dele. Eu tô fazendo um intensivo de membro superior, tronco e abdômen, para eu poder ganhar, vamos dizer, ganhar logo essa parte do corpo, que é muito importante. E então eu tô fazendo o neuromodulação, né, na TMS central e periférico, e depois eu faço fisioterapia em cima da mesa ortostática com os equipamentos, com barras, peso, com a mesa,
tudo ali para tentar movimentar o punho, os dedos, o braço. E depois eu faço também treino locomotor e também estou fazendo agora fisioterapia sensorial para aumentar para melhorar, né, a minha percepção sensorial, que já está boa, considerado com o que era, está muito melhor. Então o objetivo é melhorar mais ainda. E eu também eu utilizo a gaiola, como o Norton falou. A gaiola de utilidades foi o primeiro lugar onde eu fiquei em pé, foi o primeiro lugar onde eu senti, né, depois, né, da lesão, a gente sente ali de verdade as pernas, né, o peso todo do corpo descendo para as pernas, para os pés. E é um equipamento fantástico que eu adoro, inclusive. Comecei também, um pouquinho antes de começar esse intensivo, eu estava fazendo esteira e foi aí que eu comecei o meu travar e destravar o meu joelho, que foi na esteira, né, com a ajuda dos fisioterapeutas, fazendo o movimento da marcha, eu conseguia ter uma percepção muito boa do movimento e começou a travar e destravar o joelho sozinho. Então, obviamente não é um movimento muito forte, preciso, mas ele tá lá. Sim. Ele tá ali minucioso e a gente tá tentando de tudo para ganhar mais força daí nas pernas. Mas a gente agora tá fazendo esse intensivo de braço porque, querendo ou não, ganhando os braços a gente consegue ter uma independência um pouco melhor. E a gente pode comer sozinho, escovar os dentes. Se apoiar no andador. Se apoiar. As atividades de vida diária mesmo, né? Que ajudam muito. Então, eu ainda não estou no método MEI, mas eu pretendo entrar o quanto antes. Que bom. Murilo, fala um pouquinho, você também faz a neuromodulação? Sim, eu faço a neuromodulação e eu faço também a estimulação periférica? A estimulação periférica. A neuromodulação, assim, eu faço ali uns 30 minutos, geralmente acompanhado de fisioterapia, e a estimulação periférica eu faço ali, né, deitado, né, geralmente deitado, né, para membros inferiores, para coluna, né, mais por uma questão, às vezes a coluna por uma questão postural, os membros inferiores por uma questão de força, às vezes de uma técnica maior, né, uma questão de técnica maior. E também você realiza o exercício junto, mesmo que deitado, você realiza alguma contração muscular quando vai fazer a estimulação periférica? Sim. Isso eu faço. Por exemplo, eu faço agora, né, eu tô fazendo mais para a questão do pé, né, a questão da inversão, eversão, né, aqueles movimentos, vamos dizer assim, mais minuciosos que a gente tem na região do pé. Aí, assim, às vezes o fisioterapeuta ele me pede, faz a inversão, eu vou lá e mexo o pé, faz a inversão, eu vou lá e mexo o pé. Tudo isso enquanto o estímulo está sendo feito. Que legal, né? Tá refinando o movimento agora. Sim. Então, que você hoje já tem a marcha independente, então para melhorar a coordenação, o equilíbrio, está sendo feita a estimulação magnética periférica para você ter mais percepção desse músculo e utilizar ele de uma forma mais precisa. Sim. Seria isso, né? Sim. Tá bom. Gente, agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que vocês escolheram a Clínica Neuroreadaptar? Pode falar, Pedro. Dentro de tantas outras que tem, né, dentro da cidade. Bom, a gente descobriu, na verdade, a neuromodulação quando eu estava na UTI. E quando eu fui para casa, a gente não via a hora de eu começar a fazer neuromodulação. A gente viu outras clínicas, sim, né? Só que nenhuma... Sabe, quando você olha para o lugar e não sente aquela vontade de querer fazer ali? Então, no dia quando eu conheci a Neuroreadaptar, eu já senti que ali era um lugar que eu queria
fazer minhas fisioterapias, que eu vi a estrutura, eu vi as pessoas, eu vi 2 exemplos que me inspiraram, que estão aqui na frente, né? O Murilo e o Norton, que foram 2 pessoas ali que eu vim acompanhando, né? A gente vê a história deles, sabe? A trajetória, então me inspirou muito. Principalmente a do Norton foi quando eu conheci ele, quando eu fui fazer uma avaliação. Então saber que teve uma outra pessoa que teve uma lesão medular, nível muito alto, e olhar para ele e ver que ele tá ótimo, se recuperando muito bem, evoluindo a cada dia, isso me inspirou e quis que eu e foi o ponto principal que me fez querer a neuroreadaptar. E também como eu faço bastante vídeo pro TikTok, Instagram, contando dos meus casos e tudo, isso abriu uma porta para que pudesse fazer uma parceria com a clínica e crescer junto com eles. E o que fez você decidir se manter em reabilitação conosco? Olha, o ponto-chave mesmo foi ver minha própria evolução. Né? No dia a dia eu não consigo ver o quão eu estou evoluindo, né? Eu fico bastante desanimado, às vezes eu vejo as pessoas ao meu redor e fico, poxa vida, só eu que não melhoro tudo, mas eu vejo meus vídeos, vejo pessoas de fora, outros fisioterapeutas da clínica falam, nossa, olha, você está fazendo isso, está melhorando nisso. Então, eu sinto que está surgindo muito resultado positivo e também um ambiente muito acolhedor. Né, eu fui muito bem recebido por todos os profissionais da clínica. Né, a gente cria ali uma intimidade muito boa com todo mundo. E esse é um dos pontos principais, né, se sentir confortável dentro do ambiente. Até porque não é uma situação muito agradável, não é fácil, né, não é agradável pra gente que quer estar ali. Né, a gente não queria estar ali, né, fazendo físico. Sim. Mas já que tem esse lugar, que motiva a gente, que a gente se sente acolhedor, me ajudou muito. Então esse foi um ponto que a gente preferiu continuar assim na neuroreadaptar. Já que tem que fazer, que seja leve, né? Sim, Um pouquinho assim, né? E você, Norton, o que te fez escolher e o que te faz ficar ainda na clínica neuroreadaptar? A princípio eu fui com uma queixa de começar uma marcha, ainda que com apoios de andador inicialmente, e me chamou a atenção o nome, né, Neuroadaptar, com foco em reabilitação da marcha. Lá eu vi um equipamento que é o NeuroAction, né, que me ajudou a fazer essa preparação para começar a andar, que me ajudou muito nesse processo, né, prévio. E desde então era a minha queixa inicial, a marcha, né, que agora já está encaminhando para uma marcha independente, né. E agora o que me faz manter na clínica Neuroadaptar é a questão da neuromodulação mesmo. Eu acredito que é um equipamento muito bom, complementa muito bem as minhas terapias e que tem me ajudado bastante. Me ajudou desde a época que eu fiz o ETCC central, nas fases mais iniciais da minha reabilitação, quando eu tive aquele primeiro contato com a neuromodulação, né, que foi o ETCC, e agora poder ter a oportunidade de fazer o TMS de forma bem constante, isso me ajuda muito. Nós iniciamos com o ETCC e você, né, estimulação transcraniana por corrente contínua, que você deu um boom, Isso. Mas o seu boom maior na reabilitação motora, locomotora, foi quando veio a TMS, né, que ajudou, potencializou um pouco mais. A gente começou a fazer periférica e aí que manteve a passagem do andador para a muleta e dar os primeiros passos. Acho que, independente, que foi bem junto quando ela chegou, né? Isso, há um ano e meio certeza. atrás aí. Uhum. Foi mais ou menos isso. Ela me ajudou a fazer as transições de uma forma mais curta do que eu imaginava que seriam, né? Porque a gente começa a fazer a reabilitação, a gente não sabe quanto tempo que vai ser. A gente quer evoluções para ontem, assim, né?
e não é no nosso tempo também, mas a neuromodulação veio para me ajudar a entender melhor, a recalcular o tempo de reabilitação. Então, eu faço transições agora muito mais curtas, assim, com todas essas terapias, né? Sim. Hoje eu faço academia também, que é algo que eu esqueci de mencionar anteriormente. Sim. Então, isso garante uma funcionalidade. A gente trabalha duro lá também para conseguir evoluir carga, para melhorar minha qualidade de vida. E é algo que agrega muito na minha reabilitação. Eu acho que é uma das coisas importantes, né? Não só estar conosco, mas é porque você busca outros profissionais, você consegue fazer uma reabilitação de manhã, fazer uma reabilitação à tarde, né? Então, você otimiza todo esse tempo para você chegar onde você chegou. É o que eu falo para muitas famílias que, às vezes, elas vêm e falam assim, vou ficar 1 hora por 3 vezes na semana. Então, assim, quando você deseja algo, o seu cérebro ele vai optar por o que você mais faz. Então, se você mais descansa do que você executa o movimento, é o que o seu cérebro vai estar ali aprendendo, porque a trilha neural, né, ela vai ocorrendo, e ela não ocorre só no cérebro, ela também ocorre na medula, nos nervos, quando você estimula a maior parte do seu tempo para fazer aquilo. É igual quando você quer passar num concurso, que se você estudar 1 hora 3 vezes na semana, provavelmente você não vai conseguir adquirir, né, aquela vaga para o concurso. Exige uma dedicação maior. A dedicação, ela é... Sim. E às vezes não só, né, que tem muitas pessoas que não podem fazer a quantidade de reabilitação que você consegue, porque, lógico, tudo tem um custo. Sim. Né? Mas eu falo assim que quando a família ela está disposta também, né, e a pessoa ela está disposta a se permanecer, por exemplo, mais tempo sentado, né? O Pedro, quando chegou, você comentou que ficava muito tempo deitado. A gente, não, tem que vir para o sentado, vamos vir para o sentado. Foi. E isso foi indo. Então, né, mesmo que hoje o Pedro faça 2 horas de reabilitação dentro da clínica, mas o dia a dia dele, ele consegue manter uma orientação que a gente faça. E assim como, acredito, o Murilo, que eu pego bastante no pé dele, né, Murilo? Sim. Um dia ele falou assim para um outro paciente, você não sabe o que é ter uma mãe fisioterapeuta. Aí quando nós vamos até os médicos que atendem ele, eles falam, olha, se não fosse a sua mãe, você não estaria do jeito que você está, pela lesão que ele teve pela prematuridade, né? Então foi assim, é uma coisa que fica na minha cabeça. Então se eles falam, e às vezes eles nem sabem que eu sou fisioterapeuta, né? Então eu falo, então eu vou continuar. Porque a mãe boa é aquela mãe chata, né? Tem dado muito certo, aquela que deu certo. Então, vamos continuar dando certo, né? Bom, gente, que episódio inspirador, né? Foi incrível ouvir todas as histórias de vocês dentro da reabilitação, com a neuromodulação. E que bom que eu acredito, né, que essa história que nós estamos aqui contando hoje vai inspirar muitas outras pessoas e perceber que existe uma luz no fim do túnel. Né? Provavelmente eles vão ouvir e vão falar, poxa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Com certeza. Então eu vou lá, que é o que o Pedro falou. Se o Norton conseguiu, eu posso conseguir. Então eu vou em busca. E olhando o Murilo também. Murilo conseguiu, eu vou conseguir. Né? Então, você é o maior interessado pela sua reabilitação, né? Acho que é assim que a gente tem que começar a pensar. No meu caso, eu não sou da área da saúde, né? Então, a gente mergulhou de cabeça nessa área, resolveu se dedicar inteiramente para fazer acontecer e... Você pesquisa muito, né, Norton? Sim, uma por curiosidade, a outra porque eu vejo, eu pesquiso, né, o que pode agregar na reabilitação. Sempre tem, às vezes, um recurso, ou até um equipamento, ou às vezes até uma cirurgia. Às vezes também tem que ser ponderado, né? O que pode trazer de benefício lá na frente. Graças à medicina, né, esses recursos têm sido ampliados. Coisa que há alguns anos atrás a gente não tinha acesso, principalmente aqui no Brasil, né? Porque a tecnologia no Brasil chega de forma tardia, mas ainda chega, né? Sim. Ainda bem que está chegando, isso, né? Neuromodulação mesmo faz entre 15 e 20 anos que existe no Brasil. E aqui em Maringá, pelo menos dentro da clínica, nós estamos há 4 anos. Então, há 4 anos a gente vem oferecendo e ainda tem gente que não conhece.
né? Não entende que o benefício ele é muito grande. É uma reabilitação que talvez ali um dedinho mexendo demoraria 6 meses para acontecer, ele acontece ali em 2. Né? Que é essa otimização que você falou. Exatamente. É o que aconteceu comigo. Né? Antes eu mexia só os polegares, uma de cada mão, e agora eu consigo, da mão direita, eu consigo levantar todos os dedos aí com bastante facilidade. Em 4 meses. Em 4 com uma meses. lesão gravíssima que você quase não conseguiu respirar sozinho. É. Né? Que eu quase morri mesmo, de verdade, dentro da UTI. Por conta da lesão mesmo. Da lesão, sim. Bom, e para finalizar, gostaria de saber qual é a perspectiva que vocês têm do futuro, tá? E o que vocês esperam alcançar? Fala, Pedro. Bom, obviamente, né, eu pretendo recuperar os movimentos de volta, né? Eu sei que é um processo muito lento, eu nessas últimas semanas eu fiquei bastante desanimado, né? Fiquei bastante deprimido por conta de tudo que aconteceu. Acabou de fazer 1 ano da lesão, mas... Passa um filme na cabeça, né? Passa um filme. Mas acredito que com a rede de apoio que eu tenho, com os familiares, com os amigos, tudo, eu consigo me manter firme, e pro futuro eu pretendo que consiga, né, voltar a andar, voltar a comer sozinho, talvez ele voltar a trabalhar. Retomar o noivado. Isso, casar, ter uma família. Então, esse é o meu objetivo. Voltar os movimentos, mesmo que com limitações, mas que volte. Ganhar a independência de volta, como o Murilo falou, né? Ser independente depois, de uma hora para outra, perder tudo, e agora tem que voltar a ser independente de novo. Foco, força e fé. E você, Norton? Quais são suas expectativas que você deseja alcançar? Eu pretendo focar mais um pouco na minha reabilitação, continuar um trabalho que a gente já está desenvolvendo há praticamente 3 anos, desde a minha primeira reabilitação que eu comecei, depois que eu vim dos hospitais de reabilitação. Pretendo voltar a trabalhar na minha área, mesmo que de forma adaptada, né? Eu tenho consciência de que não vai ser como foi um dia, mas que a gente tem recursos para adaptar. Sempre tem o que fazer, né? E pretendo ter a minha independência de volta, de uma forma global, voltar a ter os meus hobbies de viagem, por exemplo, que é algo que eu gosto bastante, e seguir uma vida mais próxima do normal possível. Que bom. E você, Murilo? Quais são os seus objetivos que você deseja alcançar? Eu também, né? Eu que volto a retomar o que o Norton falou, que assim, a questão da independência. Eu, como já tenho uma independência consideravelmente boa, se possível uma independência maior, né? É uma coisa que assim, né? A independência é uma coisa muito importante que, pelo menos para todo mundo, né? Mas principalmente para nós 3. E assim, é uma coisa que a gente precisa, né? Dessa independência. Às vezes você vai para um cinema, você vai para um shopping, aí você quer, sei lá, você tá com amigos, aí alguém te chama para um cinema, você fala, poxa, não vou poder ir, né? Às vezes por conta de alguma complicação, alguma coisa como, né, uma lesão ou coisa do tipo, aí você fica meio deprimido, assim, sabe? É uma coisa muito importante, assim, né? A questão da independência. Quanto mais independência a gente tem, melhor vai ficando. Tá joia. Eu gostaria de pedir uma única palavra que vocês acham que é mais importante na vida de vocês. No meu caso, eu acredito que seja a independência. Independência. Foi muito difícil para eu me acostumar novamente, né? No começo, precisar de uma ajuda, ainda que dentro da UTI, para tomar uma água. Então foi uma fase bem conturbada para o meu psicológico,
eu precisei de pessoas para fazer basicamente tudo. Então, quanto mais independente eu ficar, vai ser melhor para mim, para as pessoas que estão ao meu redor. E a gente não sabe até quando vai chegar, né? Como eu disse. Mas quanto mais independência tiver, acho que mais feliz e realizado eu vou estar. E você, Pedro? Qual é a palavra mais importante hoje para você? Para mim é a paciência, né? Ali, como eu atualmente não tenho independência praticamente nenhuma, eu dependo das pessoas para fazer tudo para mim, então eu tenho que ter bastante paciência em expressar o que eu quero para as pessoas, né? Às vezes eu falo na lata daquele jeito mais explosivo, assim, porque eu já tô tão cansado. E então, para mim, acho que a paciência é um ponto muito que eu tenho que estudar muito, ainda tenho que expandir meus conhecimentos sobre paciência e escutar mais as pessoas, explicar como que é para ser feita do jeito que eu quero. Eu entendo que ninguém vai fazer do jeito que eu faria, então É verdade. eu preciso ter paciência porque todo mundo erra, né? Eu mesmo descobri que eu não sou perfeito agora, que eu dependo de alguém para tudo. Então acho que é paciência mesmo É a para sua tudo, palavra. é minha palavra. É uma palavra que resume o processo de reabilitação, né? É, Eu acredito nisso também. paciência ali na recuperação, paciência com a mãe principalmente, com a Com o namorada, futuro. com tudo. Então, Principalmente com as pessoas que estão à nossa volta, né? isso. Então essa é a minha palavra que eu deixo aqui. E você, Murilo? Aí eu acho que a persistência, né? Porque a persistência é uma coisa muito importante também. Porque às vezes, né, você vai fazer alguma coisa e você não consegue, você tenta de novo, até você conseguir fazer essa coisa, né? Então, assim, o negócio é o tentar fazer, não conseguiu, tá tudo bem, tenta de novo. O negócio é só o tentar de novo até você eventualmente conseguir fazer. Mas é o resumo da reabilitação, né? Realmente. É a Juntando superação, é a essas independência, é a paciência e a superação, a persistência. É o que resume mesmo, acho que acredito para todos. Bom, quero agradecer ao Pedro pela sua presença, por ter aceitado o convite. Imagina. Fiquei muito feliz com que você veio participar. Eu fico honrado e fico muito feliz de poder estar aqui, né, com o Norton, com o Murilo, com você, né, pra gente mostrar um pouco para as pessoas, né, o que é a neuromodulação, o que é essas fisioterapias e o que é ter uma limitação. Então eu fico muito grato de estar aqui. Te agradeço também, Norton, pela sua presença, por ter aceitado o convite. Já tinha te convidado já uns meses atrás, né, Norton? Exatamente. Eu agradeço muito o convite. Foi muito bom estar aqui conversando com vocês. E nós juntos poder ajudar alguém que às vezes precisa de alguma palavra de incentivo, que às vezes está enfrentando o mesmo que a gente está. Então, se já conseguir ajudar poucas pessoas, já é válido para nós, eu acredito. E agradeço a sua presença também, Murilo. Eu que agradeço. Agradecemos também a vocês, ouvintes, por acompanhar até aqui. Até o próximo episódio do Rehabcast, onde continuaremos compartilhando histórias de superação e esperança. Até lá!